Você pode viver muito mais da sua vida cristã. O livro Coração em Chamas, da Jornada do Cristão, é um chamado para você que começou a sua jornada cristã agora, ou você que já está há muito tempo já na jornada cristã, a viver um tempo muito mais profundo com o Senhor. Entender que Deus tem muito mais para a sua vida, que você realmente precisa estar com o coração em chamas todos os dias, verdadeiramente vivendo algo poderoso e impactante para a sua vida. Fala pessoal, tudo bom? Mais um tempo de mesa para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje com um grande homem de Deus, o Sávio, que tem uma igreja aqui do ladinho de casa. Depois eu vou tirar uma foto para vocês verem que dá para realmente ver a igreja dele daqui de casa. Dá para ouvir o culto se eu quiser fazer um Cristo em casa. Dá para fazer daqui. E é isso, mais um tempo de mesa, sejam bem-vindos. E é isso, eu vou deixar o Sávio se apresentar para vocês e a gente já vai começar a nossa conversa. Sávio. Fala pessoal, meu nome é Sávio, sirvo no Ministério Load, sou diácono e ministro do Evangelho de Cristo, uma pessoa que não merecia a graça, mas foi agraciada por Ele, que não merecia a misericórdia, mas Ele me deu a misericórdia e morreu por mim. Eu sempre falo que a misericórdia é para aqueles que menos merecem, mas os que mais precisam. Então eu agradeço a Deus todos os dias por tudo que Ele fez e o que Ele vai fazendo pela minha vida. É isso. É isso. Então, sabe, te convidei aqui, tava tendo uma resenhazinha aqui antes de começar aqui. Primeiro que eu tô morando aqui o quê? Eu acho que tem uns 2 anos. Desde que eu comecei a morar aqui, eu sempre ouvi o louvor da igreja aqui. Eu achava que era uma Assembleia de Deus, porque tem uma placa de Assembleia de Deus ali fora. Ali, é em frente. E quando eu era muito mais novo, eu fui nessa igreja com meu pai. Tu acredita? Eu também. Muitos anos atrás mesmo. Aí eu falava, pô, é Assembleia de Deus aqui e tal, acho que é essa Assembleia de Deus. Depois de muito tempo, que acho que vocês colocaram a placa aqui do lado de cá. Tem um ano mais ou menos a placa. Um ano, não é isso? Vocês colocaram a placa aqui, eu falei, tem outra igreja ali. Isso e aquilo. E a gente sempre ouviu o louvor, a gente sempre foi muito... pra você ver como é que são as coisas, a gente sempre foi muito ministrado pelo aquilo que você ministra ali. Amém. E aí a gente ficava aqui, eu e minha esposa, a gente fazendo a segunda voz, eu falei pra você, ficava na segunda voz para as músicas que você estava cantando. Aí a gente falava, pô, essa música é boa pra gente colocar no repertório lá da igreja. Então, a gente ia pegando assim... E aí eu falei, cara, eu preciso me conectar com essa galera dali. Aí eu comecei a procurar na internet, isso aquilo acabou que eu encontrei teu Instagram. Na época eu perdi meu outro Instagram que eu tinha, que foi quando eu entrei em contato contigo. Eu acho que foi a primeira vez, isso, foi ano passado isso. Isso, foi ano passado. Lembro. Eu perdi meu Instagram, aí eu tive que criar outro Instagram, consegui me conectar contigo de novo. E a gente tá aqui, em breve você vai estar lá na igreja pregando pra gente lá. Isso aí, Eu tenho que fazer uma visita ali na... Load. Na verdade é uma abreviação, né? Porque é louvor ao Deus de Israel. Aí não ficar tão extenso. Não, é igual lá na igreja. Lá na igreja é Ministério Semeando Esperança. Ah, eu não sabia. Aí por isso que é Mince. Eu achava que era Mince, tipo, sei lá, eu achei que Mince era um nome... Entendi alguma coisa, não, é Ministério Semeando Esperança, que era um projeto do pastor, que ele tinha um projeto de casas mesmo, não sei se começou nas casas mesmo, por isso que a gente é uma igreja em célula, porque a gente começou em casa, não é porque a gente quer multiplicar para ser uma igreja gigante, não, a gente começou assim, então a gente honra muito isso que a gente, nossos inícios, nossas bases, top né? Demais. Então a gente faz dessa forma, mas cara, uma das coisas que mais me impactou vendo teu Instagram, vendo a tua vida, está aí ministrando um monte de lugar, graças a Deus, Deus tem te levado em vários lugares para você levar aquilo que Deus tem ministrado no secreto, Deus tem usado você para ministrar para pessoas, mas uma das coisas que mais assim, me impactou foi uma frase que você colocou no teu Instagram, que foi, como é que é a frase? O personagem que eu era, matei no joelho. O personagem que eu era, matei no joelho. Cara, isso me quebrou de uma forma, eu fico arrepiado, porque, cara, eu olhei assim e falei, cara, isso é real, porque eu sei o Daniel que eu já fui, e quanto que eu precisei orar, meu irmão, pra aquele Daniel, pra matar ele, pra esgoelar ele, falei assim, meu irmão, sai daqui. Sobre isso, meu amigo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que é fantástico, cara. Cara, então, essa frase, eu costumo dizer que, assim, não tem como eu não falar dessa frase e não falar da minha vida especificamente, e de uma fase da minha vida. Eu passei 5 anos afastado do Evangelho. Sou filho de pastor, nascido e criado na igreja, tudo certinho, tudo mais. E eu nunca vivi uma experiência de estar do lado de fora até os meus 17, 18 anos, mais ou menos. E
eu coloco pra mim que nessa fase, até os meus 22, 23, foram 5 anos que eu fiquei afastado, eu tô com 20, vou fazer 29 agora. Tá novaço ainda. Para, tu também tá garotão, pô. 35, filho, eu vou fazer 36 Não parece que tu tá com 35, pai. Não parece mesmo. Vou fazer 36 esse ano. Caraca, filho. 3 filhos. Cara, eu vou te falar, tu tá com 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. Irmão, eu ia te dar, não tô zoando, eu ia te dar uns 30 anos. De verdade, mano. De verdade, na boa mesmo. Eu ia te dar uns 30 anos, de verdade. É o Espírito Santo que Mas deixa a gente eu acho que é... Mas voltando. Aí, mano, eu sempre falo, né, que assim, Deus, ele de fato esteve comigo em todos os momentos da minha vida. Me livrou de muita coisa, assim, pesada mesmo. Mas eu não vou falar porque minha mãe tá assistindo. Mas assim, eu vou falar tudo. Eu coloco que nesses 5 anos, eu não vivi, tipo, da forma que, de fato, Deus me escolheu pra viver, pra ser e tudo mais. Eu vivi um personagem. Entendi. Entende? Foram 5 anos... Era um outro sábio, uma outra parada. Era uma outra coisa, era tipo assim... eu quero viver uma fase porque eu sempre fui nascido, criado na igreja e aquilo ali pra mim, sempre na minha cabeça dos meus 16, 17, né? Me desviei com 18, eu falava assim... cara, eu não tô aguentando mais isso aqui, porque tipo, eu era um cara que até os 17 anos não tinha xingado um palavrão. Caramba. Entendeu? Era nesse nível a parada. As coisas eram muito regradas. Muito regradas mesmo. Imagina. Então, tipo assim, eu era uma fase que eu falava assim, cara, pô, eu vou pra escola, vejo meus amigos indo pra resenha, indo pra isso. E eu sempre fui mais novo, eu terminei o ensino médio com 16 pra 17 anos. Caraca, novaço. Muito novo, mano. Tá entendendo? Então, assim, na minha sala, o nego já tinha 18, já ia de carro pra escola, já ia não sei o quê, já ia isso, já ia aquilo. E assim, aí eu saí do Boas Novas pro Elite de Nova Iguaçu. Nessa época não tinha nem Elite aqui. Não tinha Elite em Nilópolis, Foi em 2013 que eu terminei. E aí eu fui pro Elite de Nova Iguaçu e assim, foi ali que eu falei assim, cara, mano, o mundo não é só a caixa que eu vivo, entendeu? E... mesmo assim, continuando indo pra igreja, eu comecei. Eu experimentei bebida pela primeira vez, e fui saindo, fui fazendo isso, fazendo aquilo. Eu falei assim, eu cheguei um momento que eu falei pro meu pai, assim, pô pai, não quero mais ser crente. Caraca. Meu pai pastor, imagina o choque que ele não... Acho que foi a coisa mais assim... Era melhor ter dado um soco na cara dele do que isso, né? Nesse nível, irmão. Nesse nível. Só que, tipo assim, eu tava muito cego por todas aquelas coisas que eu nunca tinha experimentado e vivido na minha vida. Então, assim... É porque isso aí, de certa forma, cria um desejo muito grande na gente. Que você olha ali, todo mundo se divertindo, todo mundo rindo. Caraca, por que isso aqui é... Todo mundo falou pra mim que desde a minha infância isso aqui é ruim. Tá todo mundo feliz. Isso aqui é bom pra caramba, cara. Pô, tá doido. Porque, cara, mal da gente ia falar, não, o pecado é ruim. Pra nossa carne, o pecado é maravilhoso. Maravilhoso, mano. É o que nossa carne quer, mano. É o que nossa carne quer. O pecado é gostoso demais, irmão. Não tem essa. Você tá entendendo? E aí, assim, eu passei por esses processos. Você tá entendendo? E durante essa fase, de fato, não tem coisa que eu não vou poder falar aqui depois do quarto espelho. Já gravei. Tem coisa que eu não vou falar porque eu sei que tem muita gente que vai... Nem muita gente, mas assim, as pessoas mais próximas, mas tem coisa que eu evito, né? Falar pro meu pai, pra minha mãe, que eles não precisam escutar. Mas assim, eu vivi determinadas coisas, fui pra determinados lugares, cara, eu lembro que no dia que eu contei isso pro meu pai, eu nunca tinha visto a fisionomia, tipo assim, em outra situação, em outro cenário, eu nunca tinha visto a fisionomia da forma que ele estava me olhando, eu nunca tinha visto outra vez, em qualquer tipo de conversa nossa. E eu falei, pá, não quero mais, é isso. E tipo assim, eu sou do Ministério de Louvor. Desde sempre? Desde os meus 14 anos. Caraca. Eu tô com 28 hoje. É tipo eu, desde o Ministério de Louvor, desde que meu irmão nasci com o violão na mão. Tu tá entendendo, cara? E assim, só que eu sempre tive uma parada, Daniel, que eu nunca fui um cara cínico, nunca fui um cara, tipo assim, se eu não gostasse, eu não gostava, eu não ficava de meio termo e pai e tudo mais. Então assim, na igreja que a gente era antes, as pessoas me tinham como rebelde. Eu era um pouco sim, a verdade é essa. As pessoas me tinham como rebelde, mas eu era o tipo de pessoa, tipo assim, eu falava com o bispo na época, bispão, vou me ausentar do Ministério de Louvor, porque eu tô em pecado. Cheguei e falei isso pra ele. Passava logo a real. Eu falei, tô em pecado, olha só, tô em pecado, tô fazendo isso, assim mesmo. Eu não acho que eu devo subir ao altar, porque por mais, tá ligado aquela sensação de, pô, eu tô vivendo isso aqui, eu sei que não tá legal, eu sei que não é o meu lugar, mas eu sei que um dia
eu vou me acertar, eu vou voltar. Então eu não posso misturar os dois mundos. Na minha cabeça era essa. Então eu chegava e falava mesmo. Tipo, isso. E aí na minha cabeça eu falava assim, pô, eu tô vendo todo mundo que tá errando, fazendo as mesmas coisas, ou até piores que eu, continuando subindo ao altar, fingindo ter uma vida com Deus, e as pessoas de fora olhando para essas pessoas no altar e estão achando que, irmão, tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso. E eu sabia que não tava. A verdade é essa. Porque muitos que subiam ao altar, que faziam isso, faziam aquilo, faziam as mesmas coisas comigo. Mas assim, em muito tempo eu questionava Deus. Eu falei, cara, aí eu sou tirado como isso, como aquilo, fazendo erradamente, mas de uma forma de tipo assim, tenho temor a Deus, eu não vou subir ao altar em pecado, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E eu vejo pessoas que não têm essa mesma situação levando a vida como se tivesse. Eu falava, Deus, e nada acontece. Então era mais fácil eu ter me sentido. Você tá entendendo? É assustador porque, dando só um adendo nesse que você tá falando, eu vejo muito que a gente, principalmente aqui na Baixada Fluminense, a igreja foi muito construída fora de um lugar de confissão. A gente não tem... o cara que confessa não é visto como bem, não é bem visto. É isso aí. E ele precisa ser bem visto porque, cara, ele tá confessando o pecado dele, ele tá mostrando que ele tá errado, ele tá mostrando que ele precisa melhorar. E, na verdade, a gente é melhor visto quando a gente tá uma aparência. É isso aí. Uma aparência é melhor. É melhor uma aparência do que uma confissão. Mas continua, cara, continua. Não, é porque cara, o que você falou foi muito, muito precioso, porque assim, de fato as pessoas elas olham muito pra casca e não olham pro fruto dentro dessa casca. Então assim, às vezes o teu fruto tá completamente podre, mas você tá com a folha bonitona, tá com a casca bonitona, você tá entendendo? Só que no teu interior, irmão. Por isso que, ó, cheio de tatuagem mesmo. E a gente vai chegar nesse assunto. Vamos voltar vamos voltar pra... E aí, irmão, eu passei por essa fase, foram 5 anos. E eu sofri alguns relances, assim, de... Às vezes a minha mente acender. Eu falava assim, pô, não é esse lugar aqui que eu tenho que estar, eu tenho que voltar pra casa. Não é esse lugar aqui que eu tenho que estar, eu tenho que voltar pra casa. E aí eu comecei pra muita festa, passava... E mentia muito pros meus pais, mano. Eu mentia muito. Era, pai, vou dormir na casa de um amigo. E aí eu tava final de semana lá no centro do Rio. Ia na sexta, voltava pra casa no domingo. Era nesse pique que eram as coisas. Então assim, eu vivia o suprassumo de tudo que você possa imaginar de ruim. Eu vou gastar tudo agora. De tudo que você possa imaginar de ruim. Imagina, mano. E assim, mano, eu fui só nutrindo um sentimento ruim dentro de mim, de tipo, cara, eu tô aqui no fundo do poço, você tá entendendo? E eu não tinha força nem mais pra ir pra igreja, mano. Caramba. Era nesse nível. Porque na minha cabeça, na minha concepção, eu comecei a trabalhar ali com meus 18 anos, aí eu trabalhava aqui no fórum daqui de Olinda, né? Assim, fiquei 2 anos trabalhando ali, eu conheci uns amigos, conheci uma rapaziada, e tipo assim, por mais que lá eu ganhasse pouco, né, eu ganhava como estagiário, eu não pagava a conta dentro de casa, eu não tinha, então aquele dinheirinho ali pra mim, era só pra eu sair final de semana. Então pra mim, aqui ó, na minha cabeça, ó, tá ótimo, vou gastar esse dinheiro aqui, pá, não sei o que, então assim, eu achava que eu era super-homem. Imagina. Achava que era super-homem. Tinha uma vida completamente promíscua, você tá entendendo? Assim, cara, hoje eu falo, a minha noiva é um presente de Deus na minha vida, de verdade. Minha noiva é um presente de Deus na minha vida. E ela é o que Deus, ele me respondeu em muitas das orações que eu fazia a ele. Uau. Porque assim, eu chego a me arrepiar quando eu falo da Gabriele, mano. É uma pessoa que, tá ligado? Eu sempre falo, né? Tem 2 coisas na nossa vida que são as decisões mais importantes. A pessoa que a gente casa e a igreja que a gente frequenta. Porque as 2 coisas têm um poder de te deixar absurdo lá em cima e lá embaixo. A pessoa que acorda contigo é a pessoa que vai te dar força pra você, meu irmão, batalhar mais um dia. Quando você tá fraquejando, a pessoa vai lá e vai falar tipo, assim, não, é dessa forma aqui, Deus quer isso pra você. Então assim, você tem uma companheira, porque essa é a palavra. Companheira do teu lado é essencial. E a Gabriela é isso pra mim. E assim, a gente vem de realidades diferentes, né? Porque foi o que eu te falei. Eu passei 5 anos fora, vivendo esse personagem. E a minha volta para Jesus foi algo assim, muito
peculiar, se for para dizer assim. De fato, eu passei por muitos livramentos, né, durante esses 5 anos, muitos mesmo, mas aconteceu uma situação específica, onde quando eu voltei para a igreja, eu falei assim, pai, se eu for para voltar 10 a 10, eu vou voltar 10 a 10. Vai acontecendo muita coisa na minha vida. Minha vida emocional, minha vida financeira, tudo que você possa imaginar, mano. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu falei com Deus, eu falei assim, Senhor, era o momento. Acho que eu nunca falei isso aqui não tem problema, você pode postar. Às vezes as pessoas veem a nossa vida por rede social, pelo Instagram, pelo Facebook, e acham que a gente tem uma vida perfeita, mano. Mas não tem, cara. Sério. Eu passei quase, eu acho que 1 ano da minha vida, assim, num sofrimento muito grande, muito grande. Onde eu tomei uma cartela de antidepressivo, né? Pra você ter ideia. Tomei uma cartela de antidepressivo e uma das minhas orações pra Deus era exatamente essa aqui. Eu vou repetir o que eu falava pra ele. Eu me ajoelhava no sofá da minha casa e falava assim pra ele, Senhor, eu sei que se eu me matar, eu vou pro inferno. Então eu não quero me matar. Eu quero que o Senhor me leve. E eu falava pra ele todos os dias, eu quero morrer dormindo. Quero morrer dormindo. Só que, tipo assim, tá ligado aquela dor? Que às vezes é uma dor... uma dor emocional, mas ela é tão forte, que chega a doer fisicamente. Chega a doer fisicamente, sei como é que é. Você tá entendendo? Era isso que eu tava passando e sentindo nesse momento. E aí, cara, eu falava isso todos os dias, eu orava a mesma coisa. Deus, me leva dormindo, porque eu não quero tirar minha vida. Me leva dormindo, porque eu não quero tirar minha vida, me leva dormindo. E... ele não fez, graças a Deus que ele não fez. Mas assim, eu cheguei num ponto que eu tomava esse antidepressivo, passei 1 ano, cara, tomando antidepressivo. E eu me entupi com aquela cartela, porque eu falava assim, mano, é hoje. Eu não tô aguentando mais, é hoje. E eu lembro que eu acordei com a barriga desse tamanho, isso com o meu estômago, assim, desse tamanho, vomitando muito. E eu vomitei tudo, e a minha mãe acordando desesperada, e pá, e tudo mais, enfim. Foi um processo muito doloroso, muito árduo, onde, assim, é o que eu falo, cara, as pessoas não conseguem ver Deus, mas até quando a gente passa em um sofrimento, eu acho que é o momento que a gente mais se achega. Essa é a verdade. Isso aí. Eu falo pra você que Deus, ele de fato não queria que tudo que aconteceu comigo aconteceu. Eu tô aqui poupando detalhes. Que tudo que aconteceu comigo aconteceu. Talvez ele não queria isso. Talvez não, tenho certeza. Mas ele permitiu que eu passasse. É a vontade permissiva de Deus, né? Tu tá entendendo, irmão? Porque assim, talvez eu não seria o sábio que eu sou hoje. Você entende? Não seria, mano. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu também creio muito nisso, cara. Eu creio que é igual aquela música do Rodolfo Abrantes, que das minhas feridas sai poder pra curar. Eu acho que tem pessoas que passam por situações que... para que outras pessoas, outros jovens não precisam passar. Você fala assim, irmão, não faz isso não, irmão. Eu já fui lá, eu já vi como é que é. Irmão, pra você ter autonomia, a verdade é essa, cara. Não pisa aí, irmão, porque eu já pisei aí, dói, machuca, meu irmão. Tá entendendo? E, cara, olha só, sábio é a pessoa que aprende com o erro de outra pessoa. Mano. E não precisa errar pra poder saber de alguma coisa. Isso aí. A verdade é essa. Só que eu era um tolo, mano. Eu escutava do meu pai, que passou quase a metade da vida dele fora da presença, você tá entendendo? Meu pai era puxador de samba da Beija-Flor, minha mãe era passista da Beija-Flor, e se conheceram na Beija-Flor, mano. Isso, eu não era nem nascido, né? Tô com 20, vou fazer 29 agora. Então, assim, são coisas, cara, que não foi falta de aviso, não foi falta de conselho. Falta de não testemunho, né? Não foi falta de testemunho, não foi falta de apoio, não foi, nada disso foi. Foi porque eu achava que a minha vida estava monótona, estava parada, e eu queria viver isso, eu queria viver aquilo. E aí, tudo aquilo que meu pai falava antes, chegou lá na frente, aconteceu. Só que, graças a Deus, mano, meu pai nunca chegou e falou assim, tá vendo? Eu te avisei, eu não sei o que. Ele nunca fez isso. Então, assim, foi essa fase, né, mano, que eu passei muito difícil. Isso tem mais ou menos, acho que uns 6 anos, 5. E
cara, foi naquele momento ali que eu falei assim, cara, de fato eu só tenho o Senhor. Eu só tenho Deus mesmo, Deus em primeiro lugar e a minha família, entende? E assim, tudo isso se deu a uma época onde eu tava de peito aberto para voltar para a igreja. E aí eu cheguei a ter um gabinete com a autoridade da igreja que eu frequentava antes, né? Cheguei, falei, troquei ideia, falei assim, cara, olha só, eu quero muito voltar a servir a Deus de corpo e alma, dessa vez agora sem amarra, sem nada que me prenda, sem isso, sem aquilo muito. E aí a gente fluiu, teve uma conversamos, pai, legal, tudo mais. Legal. E não tão legal, porque eu via essa pessoa em específico como de fato alguém que tipo assim, fosse uma responsável espiritual, né? Meu responsável espiritual, além dos meus pais, e tipo assim, fora de casa. Eu tinha ele como uma referência muito grande. Só que assim, cara, sei lá, ele me decepcionou, entende? Imagina. Essa é a verdade. Ele me decepcionou. Não posso, infelizmente, entrar em... Não, mas eu também já passei por situações assim também dentro da igreja, cara, que... Entrar em de pessoas que eu admirava assim... Sabe, de olho fechado? Quando tu fala assim, cara, essa pessoa pra mim é tudo. É numa situação, mano, de... Como é que eu vou te explicar? Eu só tô falando sobre isso porque a gente tá conversando, né, sobre esse processo meu, do lado de fora da igreja, até o meu processo de volta. Cara, mas eu vou te falar, isso... E tudo é isso maravilhoso, porque tem pessoas que talvez que vão assistir esse podcast que estão passando pela mesma situação de às vezes estar frustrado com alguma liderança na igreja. Às vezes não é nenhum pastor, às vezes não é nenhuma coisa, mas às vezes é uma liderança, alguma pessoa e tá doendo o coração dessa pessoa, tá passando por uma situação parecida com a sua e tá assim, cara, o que eu faço agora? Pô, eu quero estar na igreja, eu quero fazer as coisas de Deus, mas essa pessoa me frustrou. Não, aí... cara, então eu acho que é aí quando você tem que virar a chave, né? Por que eu falei? Que eu tô falando sobre isso. Não é algo que me, no meu coração hoje, né? Eu tava até falando com alguns amigos sobre essas questões. Não é algo que hoje, tipo assim, eu tenha problema com ele, nada do tipo, né? Eu só tô voltando nesse assunto porque a gente tá construindo essa situação. Enfim. E aí, mano, ele me decepcionou de uma forma e eu poderia ter pego essa situação dele e, de fato, ter feito assim, o Daniel. Caraca, mano, a pessoa que eu tinha como referência de dentro da igreja, tirando os meus pais, no momento que eu tô voltando, tipo assim, irmão, sem amarra nenhuma, querendo mesmo seguir o Senhor, 100%. Pô, faz isso, cara. E aí eu, pô, então... na minha cabeça, pô, se for todo mundo igual a ele, se for isso, pá, e aí a gente começa a culpar a igreja. Se a gente não virar a chave e falar assim, irmão, a igreja de Deus é perfeita, quem erra são as pessoas. Eu tava conversando isso com o Patrick esses dias. Você falou uma coisa, cara, que é muito, muito profética, é muito poderosa. Tava falando com o Patrick, falei, Patrick, nada que Deus vai fazer na terra é fora da igreja. Tudo é a partir da igreja. É a partir da igreja. A igreja é imaculada, a igreja é perfeita. Nós que somos pecadores. É isso aí. Eu falei, a igreja é santa, cara. E Deus não vai agir fora da igreja. Não vai, mano. Não existe crescimento ministerial pessoal sem estar em comunhão. Se você tem uma base espiritual, cara, você tá entendendo? Não existe. Eu prego muito, eu sou itinerante, cara. Se você não tem uma igreja fixa, lamento dizer, mas você... Beleza, mas tá pastor da onde? Mas eu fui em tal igreja, eu canto na igreja, eu ministro na igreja, eu abro culto, eu dou palavra de oferta. Tá, beleza, mas da onde você vem? Não existe árvore sem raiz, irmão. Precisa valorizar, eu falo muito isso. Cara, valorizem a igreja local de vocês, valorizem o lugar onde vocês estão querendo plantar. Valorizem os seus pastores, a visão que Deus deu pro pastor de vocês. Porque, cara, a grande maioria das pessoas hoje em dia teve um boom, né, um tempo atrás aí, principalmente depois da pandemia, desigrejada, a galera que largou a igreja e falou que não, a gente não precisa de igreja não. E teve a galera também que surgiu daqui a pouco movimentos de rua. Não, a gente precisa de igreja, a gente vai igreja na rua. Complicado. Só que demais, isso, cara, isso não é igreja, mano. Claro que e eu não sou nada. Eu tava esses dias com o pessoal do RP Movement, que é uma galera, mano, muito de Deus, assim. Eu quero até eu cheguei a ver teus vídeos, o vídeo que você postou muito top, tá? Cara, a galera é muito diferenciada. A galera, assim, eles estão ali, mano, no intuito só de, tipo assim, de servir as igrejas que estão na localidade. Então, assim, vai vários jovens ali que nunca foram pra igreja, mano. E eles falam assim, não, vai pra essa igreja aqui, vai servir lá. A ideia deles não é trazer pra eles, é mandar pra igreja. É mandar pra igreja. Então, assim, é uma galera muito séria. O Diego Tange vai vir aqui qualquer dia desse aí, num podcast desse também. Mas, falando assim mais profundamente,
Cara, a gente precisa valorizar muito a igreja local. Claro que precisa. Irmão. Viver ali, eu hoje não aceito mais, é muito difícil aceitar convite para poder ir em alguma igreja. Porque eu falo pro pessoal, cara, eu tô vivendo na minha igreja local. E eu preciso. Cara, você quer me ver ministrando? Vai na minha igreja, pô. Você quer me ver pregando? Vai na minha igreja, você vai me ver lá. Eu falei, às vezes, raramente, às vezes uma vez no mês eu vou na igreja. Pregando, acho que foi. Foi na Nova Vida. Foi um vídeo recente, não foi? Tu foi? Nova Vida de Heliópolis. E tipo assim, esse convite já que tinha. Foi até, quer ver como é que eu assisto teu vídeo? Foi até uma palavra que, pelo menos eu acho que foi um corte. Não sei se foi o corte ou foi esse vídeo especificamente, que você falou até da escola do teu filho. Do Legacy. Tu falou que tu botava a mão assim, falando, meu filho... Aqui, eu passo aqui direto. Não, colégio, né, mano? Cara, mano. Passo na porta dele direto, boto a mão e oro, mano. Eu falo, Deus, quero meus filhos estudando aqui. Mas eu entendo também, né, que Deus está me colocando nessa condição hoje de estar ali servindo na igreja local, porque Deus quer fazer alguma coisa. Eu aprendi uma coisa, tem um pastor que falava isso, que foi o discipulador do Billy Graham, que ninguém conhece o nome dele. A gente conhece o Billy Graham pelos feitos, mas não conhece quem o formou. Quem formou. E ele fala isso, ele fala assim, talvez Deus me chamou para carregar a mala de algumas pessoas. Eu tenho me colocado nessa posição, cara, de talvez Deus me chamou para carregar a mala de algumas pessoas. E tá tudo bem, cara. Nem todo mundo vai ser protagonista nesse reino, sabe? Nem todo mundo vai ser. Irmão, você falou algo agora dos céus. Sabe por quê? Porque eu acho que o mal, eu não vou falar nem da geração, mas o mal da humanidade, que é muito fácil a gente fazer um corte e botar pra nossa geração de hoje. Mas o mal da humanidade é tipo assim, eu quero ver o poder de Deus agir, mas tem que ter meu nome assinado. Eu quero ver Deus ministrando, eu quero ver uma igreja cheia, mas tem que ser por causa de um evento que eu vou fazer. Esse é o problema. Se eu não pregar, não vai acontecer. Se eu não pregar não acontece, se eu não cantar não acontece, se eu não agir não vai acontecer, se eu isso não vai isso, se eu isso... esse que é o problema. Eu. Você tá entendendo? Infelizmente, e isso, assim, não é igreja A, igreja B, igreja C, igreja... Não, tá geral, cara. Toda igreja tem alguém assim, eu tenho um problema. Eu tenho um problema com isso, entende? E foi o que eu falei. E aí é algo que às vezes você fere pessoas, é ferido e tudo mais, e aí se você não tiver uma cabeça pra girar a chave, igual eu tava falando daquele exemplo anterior, meu irmão, você bota a culpa no irmão. Mas o irmão é isso, é porque a igreja toda... Cara, eu sempre falo, só tem poucos pontos que você tem que sair da tua igreja pra ir pra outra igreja. Primeiro, se a liderança espiritual da igreja está corrompida, aí não tem jeito. Não tem jeito. Porque aí a glória de Deus vai descer. Só pela misericórdia ela desce, mas... Mas Deus não chamou a gente para viver pela misericórdia. Exatamente. Pela graça. Pela graça. Se, de fato, for algo que Deus chegar e falar assim, filho, saiu o teu tempo aqui, porque aqui você plantou, agora vai ser a hora de você colher e florescer em outro local. Aí é Deus falando com você. Você tá entendendo? Porque, irmão, tirando isso... porque fulano... Eu tive problema com fulano. Aí eu vou sair da igreja porque o meu problema é com fulano. Aí eu vou sair dessa igreja e vou para outra. Sabe o que vai acontecer? A gente vai sair de uma igreja, vai para outra e a gente vai achar problemas parecidos ou iguais. Porque as pessoas têm... Porque tudo constituído por pessoa, Daniel, são coisas problemáticas, irmão. Tem aquela frase, né? Nenhuma experiência é igual. Tu tá entendendo? É tudo igual, irmão. Irmão, eu tava falando com um amigo meu ontem. Amigo meu, falei pra ele, falei cara, cheguei pra ele assim, eu falei assim, irmão, para de achar que a grama do vizinho é sempre uma vez, aquele velho ditado. Quando você se mudar pra casa do vizinho, tu vai ver que a tua grama era igual a grama que você tinha antes, cara. É a mesma coisa. Você tá entendendo? Tem uma frase que eu falo que é: a igreja do outro só é boa porque o pastor de lá não te conhece. É isso aí. Tu tá entendendo? O pastor de lá te conhece, ele vai falar assim: a igreja vai começar a ficar ruim também. Mas eu vou sair da igreja porque o irmão, porque a irmã, porque tu vai pra outra igreja e tu vai achar o irmão e a irmã igual o pior. Você tá entendendo? Só que você conhece. Isso aí. Então assim, eu não fui um cara que eu fui de muitas igrejas durante a minha vida, não. Não fui mesmo. Deus te ajudou, porque meu irmão... já andou, né? Não, assim, eu vou em muitas. Também, porque eu mudei muito, eu morei em muito lugar do Rio de Janeiro. Jacarezinho, Santa Cruz, Nilópolis, Olinda. Tu andou mesmo? Andei. Aí, tipo assim, eu ia pra lá e pra cá, isso, aquilo. Eu já fui de metodista. Vou resumir pro pessoal. Metodista, Igreja Batista,
Assembleia de Deus. Eu vim de Minas Gerais, eu vim de Sete Lagoas. Tu nasceu em Minas? Não, nasci em Nilópolis, com 4 anos de idade. Aí tu foi pra lá? Eu fui morar em... Meus pais são pastores, né? A gente foi fazer missões em Sete Lagoas. Caraca, maneiro. Então a gente morou lá por 12 anos. Top demais. Meu pai abriu igreja, isso, aquilo e tudo, a gente tinha uma igreja lá. Aí fiquei em Sete Lagoas, é Assembleia de Deus, né? Meu pai é pastor de Assembleia de Deus. Então fico construído nesse ambiente. Aí Assembleia de Deus, aí depois participei dessa vibe mais comunidade, igual a gente tá hoje em dia. Vou colocar comunidade para o pessoal entender mais fácil, né? De certa forma. Não que a gente Tu seja lembra da comunidade evangélica de Nilópolis? Muita coisa. Eu era de lá. É mesmo? Meu pai foi ordenado apóstolo na comunidade. É mesmo? Maneiro. Comunidade evangélica de Nilópolis. Cara, nessa época essa igreja era sinistra, tá? Eu fui muito. Irmão, via gente de fora pra ir pra lá, mano. É muito cheio. Aquele louvor lá. Não há Deus. Pô, me amarro maior, não há. Pô, tá maluco, esquece. Marco Vinícius nessa época. Não, Marco Vinícius, a galera ali. O filho dele acho que tava morando nos Estados Unidos, o Rafael, que tocava bateria. Cara, ele tem muito. Eu era muito novo, né? Nessa época. Ele tinha bastante. Eu acho que ele tem 3, se eu não me engano. Marcos tem 3, Marco Vinícius tem 3. Eu acho que era Azaf. Pô, não vou lembrar, eu sei que um era baterista. Isso, mas eu não sei que o Rafael é baterista, só lembro disso. Eu acho que é Azaf, Rafael. Tem outro também que eu não vou lembrar, mas eu não sei nem se eles estão também não sei se estão na igreja. Eu até falo com a minha esposa direto, com o meu pastor. Virou a Advec lá, né, agora? Virou a Advec. Que Deus tem alguma coisa com Nilópolis, cara, diferente. Porque sempre surgem algumas coisas aqui, algumas igrejas que começam a bombar muito aqui e real, por causa de alguma coisa acaba caindo. Mas, cara, eu creio que Deus vai estar... Eu oro muito por isso, né? Eu falo, Deus, não me deixa morrer sem viver um grande avivamento. Avivamento aqui, né, mano? Eu quero viver, mano. Eu quero que as nações venham aqui, cara. Eu quero lá em Nilópolis. Imagina, cara, a galera dos Estados Unidos vindo pra cá, eu quero lá em Nilópolis pra ver que esse avivamento é esse. Que o pessoal não tá caindo no meio da rua. Aquilo que aconteceu na Rua Azusa, mano. É isso aí. Tu tá entendendo? Cara, tu acredita? Eu sou muito doido nas minhas orações, né? Eu já orei por isso. Tu acredita? Tá pra ele fazer a mesma coisa. De tipo assim, pô, tá aqui, a gente tá reunido, a gente começa a louvar, orar e pá e tudo mais, e o vizinho é impactado, e o vizinho vem aqui, e a outra vizinha é impactada, e que tome rua, que tome... Mano, tu já pensou? Trazer isso, você tá entendendo? Pô, tá maluco. Mano, as minhas orações, eu com Deus eu viajo, eu falo, papai, eu queria tanto que isso, que aquilo. Meu irmão, eu viajo. Cara, a gente quando morava lá em Minas Gerais, cara, Minas Gerais, cara, parece que, sei lá, mano, a atmosfera lá é diferente, cara. Quem viveu aquela época da Lagoinha, do auge da Lagoinha ali, mano, vou te falar, aquela galera ali, mano. Aí tu falou de uma... Mano, é absurdo. Irmão, cara, ali em Minas Gerais, o ambiente ali é diferente. Eu lembro que teve uma época na nossa igreja que a gente tava vivendo cultos assim, irmão. Pensa que mal começava o louvor, Meu irmão, nego já tava caindo, desesperado, chorando. Tinha uma irmã na nossa igreja, Viviane. Tu era da Lagoinha lá? Não. Não, tu tava na igreja do teu pai. Esse ministério próprio. Tinha uma irmã que chamava Viviane. Cara, diante de Deus, a Viviane, eu vou até mandar esse vídeo pra ela, pra ela confirmar isso. Cara, a Viviane, ela entrava na igreja, ela pisava na igreja, ela falava espanhol. Ela não conseguia falar em português. Não conseguia falar com ninguém. E Deus é tão bom que nessa época, na nossa igreja, tinha uma irmã, olha que loucura, Sete Lagoas é uma cidade pequenininha. Tinha uma irmã que estava na nossa igreja, que ela casou com um brasileiro, que ela era argentina. Só ela conseguia traduzir o que a Viviane falava. Meu irmão, a Viviane falava espanhol como se ela tivesse estudado a vida inteira, morasse lá. Fluentemente. Fluente, mano. Ela pisava na igreja, ela pisava fora da igreja, ela falava em português. Normal. Ela não lembrava como é que ela estava falando em espanhol, não lembrava. Mano, tipo nunca assim, tinha estudado? Nunca. Mano, ela era caixa de mercado, cara. Nada contra, porque eu também trabalho no mercado, mas assim, só pra gente entender, assim, ela nunca tinha estudado nada, sabe, sobre línguas, assim, sobre um idioma. Cara, e, cara, absurdo, a gente tava vivendo um tempo ali, tão poderoso, então eu falo pra Deus, é daí pra frente, Deus, eu quero mais do que isso. Com 7 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo, mano. Eu fui com 13, mano. 7 anos de idade, eu lembro que eu fui num encontro, por isso que eu falo pra galera, mano, eu sinto falar daqueles encontros daquela época, mano, que era só chapação mesmo. E foi no encontro, o meu na realidade foi num retiro de adolescente. Lá na casa de praia que a gente tem. O retiro foi lá. E foi assim, foi impactante, mano. Maneiro. Foi impactante. Mas fala, tá falando. Então aí, cara, eu fui muito impactado nessa época na igreja. Também teve a época também que a gente fica maluco, né? Fica maluco da cabeça, sai da igreja, faz um monte de bobeira. Tu também passou por essa fase do personagem, né? Claro. Pô, e na minha época, eu sempre gostei muito de rock, sempre gostei muito dessas paradas assim, então...
Eu queria ir pro show do rock, eu ficava, por que eu não posso ir pro show de rock? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer? Por que eu não posso fazer? Vai contando que tu me lembrou até de outra aqui. Então, mano, eu ia, eu queria ir, eu sempre gostava muito, né? E aí, porque eu tocava também, né, porque eu montei banda, isso aqui, graças a Deus, Deus me deu. Que não deu certo, né? Não deu certo, até no dia que eu fui pregar nessa igreja lá de Heliópolis, cara, eu contei um pouco desse testemunho que eu fui na época tava o boom do Restart, isso aquilo, tava meu irmão voando. O cara chamou a gente pra poder ser a abertura do Restart pro São Paulo. Na época eu falei, cara, agora fechamos. Agora bombou, agora a gente daqui pra cima, cara, isso aí. Agora ninguém vai poder falar que tá dando errado, que Deus não tá me abençoando. Porque a gente quer isso, né? A gente quer uma aprovação financeira, uma aprovação de alguma coisa. E às vezes Deus deixa a gente passar por isso pra gente jogar a gente lá embaixo de novo. É isso aí. Quanto mais alto a gente tá, maior vai ser a queda que a gente vai ter. A minha sorte, cara, foi que eu sempre fui uma pessoa, assim, eu sempre tive temor e medo de Deus. Eu tenho um terror de Deus absurdo. Então, por ter esse medo e terror de Deus, que eu falo para as pessoas, eu falo, cara, todo jovem adolescente precisa ter esse terror e medo de Deus, que ele começa a evitar um monte de problema. Muitas coisas, é isso aí. Então eu fui e desvinculei, mas, cara, é basicamente isso, né, de certa forma, assim. Cara, tu falou essa questão do rock, eu era muito assim, mas era por causa do rap, entende? Tu tem essa pegada já, essa estética do rap, irmão, né? Não é à toa que nessa fase, tipo assim, eu escutava muito BK, eu escutava muito Djonga. Eu acho que eu vi você, acho que uma vez foi ministrar em algum lugar, acho que tava com pose, uma coisa assim, não foi? Eu fui fazer uma ministração no Presídio de Bangu. Maneiro, cara. Fazer uma ministração lá no Presídio de Bangu, aí tava o Pose lá, tava a Viviane, que é a esposa dele. Esposa, né? Mas enfim, aí eu fui pro... Cara, eu era fascinado por coisa de rap. Ia pra muito show de rap, mano. Fundição, tava... De um em um mês eu tava na fundição no show de Pirâmide Perdida, BK, Saim, enfim. E eu tinha botado na minha cabeça que eu queria ser cantor de rap, mano. Eu tinha botado na minha cabeça que eu queria ser... mas que Deus é bom, né, cara? Não, mano, olha. Cara, é o que eu falo. Nada do que eu tô vivendo hoje foi algo que um dia eu pedi a Deus. Olha isso, cara. É igual eu odiava, meu pai falava assim, Daniel, ora aqui na frente. Eu ficava com raiva do meu pai, irmão. Eu lembro, mano, cara, pega a visão, eu lembro que quando eu era menorzinho, né, uns 14, 15 anos, a gente ali que é do Ministério de Voo, sempre tá ali na igreja, aí numa apresentação do aniversário da igreja, a gente vai lá com a bandinha jovem, isso aí. Vai que não sei o que, com a banda dos adolescentes, pá. Irmão, eu pegava o microfone, eu tava assim, amém. Irmão, o subir no altar e ter que falar alguma coisa, aquilo ali me matava. Mano, eu sei o que é isso, cara. Aquilo ali me matava por dentro, era um negócio que subia, que eu falava assim, Jesus Cristo, as pessoas todas me olhando. Só que, cara, eu olhava pra fora assim, olhava pro mundo. Cara. Mano, eu ficava fascinado. Eu falava a assim, igreja tinha 5 pessoas, eu achava que tinha irmão, 1 milhão. Aí, tá 1 milhão de pessoas me olhando. É nesse nível aí. É nesse nível. Irmão, e aí eu cheguei e falei assim, cara, eu quero ser cantor de rap. Eu comecei a consumir muito aquilo, eu tava na minha cabeça, mano. E aí você começa a se relacionar com pessoas que também gostam. Pô, você tem amizade, teus amigos gostam de rap, você se relaciona com um monte de mulher também que é aquela coisa de rap, aquele negócio. Meu irmão, minha vida girava em torno... naquilo ali, Meu irmão, girava em torno daquilo ali. Show na fundição no sábado, Lapa na sexta, era isso aí. Esse era o rolezinho do pessoal. Era isso. E aí, beleza, mano. Olha, cara, eu era tão cara de pau que eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, Senhor, me ajuda a ser cantor de rap. Meu Deus do céu. Deus olhando assim, Deus olhando assim, moleque. Tu tá de sacanagem, cara. Tu tá de brincadeira. Mano, eu subia. Olha esse cara não, tá irmão, olha isso, cara. Pra você ver o nível. Mas, irmão, quando a gente vive esse personagem, tu vê o nível da parada. E eu falava assim, eu tinha um cantor de rap que eu admirava muito, que era o César MC. Não sei se você vai conhecer. Ele é cristão. É mesmo? O César MC é cristão. Então aqui, tipo, as músicas ele não fala um palavrão, o César não fala um palavrão, pai e tudo mais. Enfim, e também tem agora um moleque que agora é famosão na internet, o pior poeta do mundo, Joe tem um dreadzinho. Que tem o dread também. Mano, esse moleque ele pregou na igreja de um amigo. Mano, esse moleque é top. Então, tipo assim, eu vi o César nessa época. Hoje esse menor tá dessa forma. Hoje, né, eu acho que é Joe, né, o nome dele? Acho que é J. J, é isso aí. J, MC JW. JW. Hoje tem esse rapaz, pai e tudo mais, mas
época, eu tinha o César como referência, mano. E ele, cara, ele se misturava ali no meio ele tava ali no meio daquela rapaziada, mas tipo assim, o moleque não bebia, não usava droga, o moleque não falava um palavrão. Todas as músicas que ele cantava, eu falei assim, pô, mano, eu posso ser igual esse cara, na minha cabeça. Tipo assim, na minha cabeça eu falei, mano, eu vou ser igual esse cara. Cabeça passando na minha também, tá? Olha a loucura, mano. Eu vou ser a minha cabeça, eu vou ser igual esse cara. Porque, pô, eu falava, Deus, tu acha que o César ali não fala uma palavra de fé, uma vou palavra pregar de pra Deus ele, ali? Pô, e eu tentando fazer assim com Deus, se eu faço isso aqui acontecer, porque eu vou ser igual a ele. Você tá entendendo? Eu vou estar ali no meio, mas eu não vou me misturar mais. Só que eu não tava nem no meio, eu já tava fazendo coisa que ele mesmo não fazia estando no meio. Tu tá entendendo? Até que, no meio desse processo de oração, eu fui na Pineapple. Caraca! Mano, cheguei na Pineapple. Eu tenho um vídeo aqui, depois eu te mostro, depois do vídeo. Aquela parada assim, Grammy, de não sei o que, poesia acústica, 2, 3, 4, 5, não sei o que, com isso aqui, não sei quantos milhões de views. E aí eu olhava pros equipamentos de som dos caras, meu irmão, a mesa maior que essa daqui, quase indo lá na tua porta. Eu falava assim, Senhor, é isso aqui, achei meu mundo do rap. Pô, só que eu fui na Pineapple, não pra um outro trampo que não teve a ver com música, especificamente. Teve a ver com um cantor específico, que foi o Cris MC, não sei se você conhece. Acho que eu conheço. Ele cantava muito love song, ele tá na maioria dos poesias acústicas. E aí eu fui fazer um trampo lá com um amigo meu. E eu falei assim, cara, vou aproveitar uma oportunidade. Olha só isso, olha a minha cabeça. Pensando, eu falei assim, cara, eu tô nesse processo, tô orando a Deus todos os dias, isso e aquilo. Talvez isso aqui tenha sido um sinal. E eu vou aproveitar dessa chance que Deus me deu. Olha isso, cara. Mano, é o que eu falo, cara. O coração do homem é enganoso. Nossa, é o maior enganador. É enganoso. Você tá entendendo? E às vezes, Satanás, ele prepara coisas. Às vezes você tá orando por um processo, por alguma situação na tua vida pra acontecer. E às vezes, Satanás, ele pesca as coisas assim. Ele coloca coisas parecidas com o que você pediu a Deus. Isso aí. Cara, sabe isso é por muito quê? forte. Isso é muito Sabe forte. por quê? Não, eu vou te falar mais. Isaac era o filho da promessa. Não era Ismael. Meu Deus. Ismael era filho, assim como Isaac. Uau. Ele se parecia à promessa, mas não era a promessa. O que eu quero te dizer com isso, mano? Naquele momento, o meu Isaac não era aquele ali. Uau. Aquilo ali era Ismael, de fato. Porque eu achei que era uma oportunidade porque Deus ele estava abrindo na minha vida. Até que eu tenho vídeo. Eu gravei um vídeo com ele, mano. Dentro do estúdio da Pineapple. Eu tenho um vídeo com ele gravado no meu telefone. E eu, cara, Deus é tão bom. Eu falei assim, Senhor, gravei o vídeo, cheguei em casa. Falei assim, caraca, mano. O negócio ficou top. Eu com o violão, pá. Do lado dele, não sei o que, babá, o microfonezinho no meio, a gente pum. Falei assim, mano, eu vou postar esse negócio aqui, o negócio vai... Não vai bombar. Ele vai repostar, ele tava gravando nessa época, a poesia acústica tava... Falei, o negócio vai bombar. Esquece, era a música mais fácil. A gente parou rapidinho, mas a gente vai continuar aqui, da onde a gente parou. Você tava falando que do Cris MC, que você tinha feito o vídeo com ele. Isso. E aí você ia pensar em postar o vídeo. Falou assim, não, vou postar o vídeo porque, cara, tá bombando, vai bombar porque o cara tá com a música bombando agora. Tá grandão. E aí vai voar essa parada. É isso, e cara, eu fiquei falando assim, eu falei, mano... Eu tô bebendo café. Eu vou postar. Falei, vou postar. Só que, cara, deu um negócio em mim de falar, não é à toa que eu nunca postei esse vídeo. Só tem pra tu guardado. Na realidade, nesse telefone aqui, eu nem sei se tem mais. Mas depois eu procuro. Eu troquei de eu tive um assalto recentemente. É mesmo, cara? É. Depois eu te conto. Vai chegar lá. E aí, cara, eu falei assim, cara, eu não sei. Eu fiquei naquela, eu falei assim, porque na minha cabeça é o seguinte. Enquanto ali eu tô fazendo besteira, tô fazendo tal coisa, piriri, parará. Meu pai só imagina e não sabe, de fato. Aí beleza, meu a zero. Você tá entendendo? Só que, pô, mano, eu sempre prezei, não pelo que as pessoas achavam de mim. Nunca me importei. Olha que loucura. Nunca me importei. A pessoa me acha que eu sou isso, acha que aquilo, nunca liguei. Só que eu sempre me importava com o que as pessoas achavam sobre meu pai e sobre minha mãe. Um exemplo. Na minha concepção e na minha cabeça era o que eu fizesse poderia respingar neles, de certa forma. entendeu? Essa sempre foi a minha preocupação em relação
ambiente eclesiástico, a igreja. Mano, não ligava que as pessoas... cara, e até hoje, claro que Deus, ele tá construindo isso em mim, mas eu realmente... Cara, eu tava passando por uma situação recente, né? Eu tô conversando com um amigo meu, pai e tudo mais. Ele falou uma parada pra mim assim, cara, o que importa no final é o que o céu acha sobre você. É isso que importa. Isso que importa. Porque fulano disse. Porque fulano falou, fulano isso, fulano aquilo. Beleza. Qual é a opinião dos céus sobre você? Mas beleza, qual é a opinião dos céus sobre você? E assim, agora voltando, né, pra onde a gente estava, eu sempre fiquei com medo disso respingar. Então assim, a minha cabeça é um ambiente completamente imaginário, mano. Como eu falei, né, as minhas orações, eu converso mesmo, é um momento de intimidade com Deus. Então, tipo assim, eu converso de ficar horas e horas falando sobre a vida como se eu estivesse conversando com você aqui 1 hora, você tá entendendo? E eu falava, na minha cabeça eu falava assim, Senhor, e se eu postar esse vídeo, a parada subir de um grau que às vezes a gente pensa, mas aí vai que acontece, e as pessoas vão saber, olha isso a minha cabeça, estando no mundo, eu sou filho de pastor, o que as pessoas da igreja vão achar sobre a minha família, sobre meu pai, sobre não sei o que, porque, não, antes eu tinha um Instagram privado, né, que na época era Dix, o pessoal chamava, era Dix, era um Instagram privado que você tinha, Então assim, as coisas, besteira que eu tinha, tava tudo lá. E como o Instagram era privado, aí só entrava quem eu queria que eu entrasse. Hoje meu perfil é aberto, hoje graças a Deus não tem... Mas agora perfil aberto. Só que, assim, na minha cabeça eu sempre bati com essa parada, mano. Minha família. Mesmo estando fazendo besteira mesmo, não postei o vídeo. E aí passou esse tempo, o amigo que foi comigo virou cantor mesmo de rap. Esse amigo que foi comigo. Então que ele tá agora, acho que é Londres, vai fazer, essa semana mesmo, vai fazer esse show de abertura de show de outras pessoas, de outros famosos. Ele vai fazer, tá com a semana toda pra show em Londres. E hoje eu vivo algo que eu nunca pedi a Deus. Na realidade eu pedi algo completamente inverso, mano. É igual eu, que meu sonho era mesmo, eu tocava baixo, cara, tem noção que eu tocava baixo e eu queria ficar... Você era baixista? Eu tocava baixo e queria fazer back vocal, minha vida era essa, eu queria ser um back vocal ali, um baxistazinho de uma banda de rock, me tatuar todo, até a ponto quase... Não, eu também aqui, só Jesus amado, só Jesus amado. Aí a minha vibe era essa, eu queria viver de uma banda de rock e ficar velho com isso. Não, o meu pai, por mais que quando eu nasci, meu pai já era pastor, meu pai já estava vivendo a vida cristã. Mas meu pai, antes disso, meu pai sempre gostou muito de rock. Meu pai chama de Led Zeppelin, Beatles, essa galera, Guns N' Roses, meu pai gostava disso. Então quando eu cresci muito nesse... Meu pai já falava de rock, meu pai já falava isso e aquilo, já, a gente já, de certa forma. Então, fui sendo introduzido por isso, de certa forma. Naquela época a gente era chamado de mundano porque a gente ouvia a Oficina G3, né, cara? A gente era desviado porque a gente ouvia a Oficina G3. A religiosidade sempre foi... A gente era desviado, porque a gente, não, vocês ouvem a Oficina G3, que isso, não é de Deus, não. O que, irmão? Esquece. E naquela época era, o cara cantando o tempo, meu irmão, devagarzinho. Cara, eu vou te falar uma parada, isso é um problema às vezes até hoje dentro da igreja, o excesso de religiosidade. Mano. Mas enfim, e aí foi isso, irmão. Eu falei, eu preferi abrir mão dessa questão. E eu lembro que na época eu usava dread, cara. Dread. Não, cara, eu vestia uma... Como falando disso, não que isso seja, pelo amor de Deus, tá, gente? Não é isso que eu tô querendo dizer, não. Eu só é muito trabalhoso. Mas eu amo dread até hoje. Mas, tipo assim, naquele momento ali, eu usei dread porque os cantores de rap usavam dread. E que não sei o quê. Que tinha. Então, tipo assim, eu falei, mano, tava inserido naquele mundo ali. Eu respirava rap, eu acordava, eu via rap, almoçando ouvindo rap, jantava ouvindo rap, acordava no outro dia ouvindo rap. Era rap no ônibus, rap no carro, rap de moto, rap. Eu saía da faculdade, era rap. Então, tipo assim, eu vivi mesmo ali. Meus estilos de roupa, até hoje eu gosto do estilo de roupa. Mas, de fato, eu vestia ali uma capa que era algo tipo, que eu achava muito top assim, em determinado momento. Só que assim, no meu processo de volta pra casa, mano, foi algo que não foi da noite pro vinho, da água pro vinho. Não foi mesmo. Por quê? Eu fui deixando pecados
até de fato eu me firmar. Tem gente que, mano, o meu pai, quando meu pai se converteu, mano, meu pai com um copo de cerveja na mesa. Tu vê o testemunho dele, forte, tá? Meu pai com um copo de cerveja na mesa. Vou marcar um dia pro teu pai vir aqui pra gente trocar uma ideia, mano. O testemunho dele é sinistro. Mas eu já vou dar um spoiler. Cara, ele tentou beber, a mão dele travou. Que isso, cara? Mano, é o que eu... Cara, aqui, só abrir um adendo. Deus é tão impressionante que às vezes ele fala e conversa com pessoas que nunca nem ouviu falar dele. Eu creio que não nisso, tem cara. nem intimidade, cara. Eu creio muito nisso, cara. Meu pai dentro de um bar, irmão. Meu pai fumava, bebia cerveja. A minha mãe fazendo campanha de 7 dias lá na comunidade. Comunidade de Nilópolis. Na comunidade evangélica de Nilópolis. Fazendo campanha de 7 dias lá. 7 dias corridos, de culto corrido. E no último dia de campanha, mano. Último dia de campanha. Minha mãe fazendo campanha pela família. Minha mãe saía. Ia eu e ela. Eu no colo. Minha mãe no ponto de ônibus sozinho. Meu pai bebendo no bar. Em 7 dias. No 7º dia ela fez a mesma coisa. Meu pai no bar. Foi tentar beber um copo de cerveja, a mão dele travou. Ele fala que ele sentiu uma voz falando assim pra ele: seu tempo acabou. Ele voltou com o copo. Acabou de encher. Uau, cara. Quando ele foi levantar, eu não tô dizendo que o teu tempo acabou. Como é que Deus é esse, irmão? Loucura, mano. Tu tá entendendo? Eu chego a me arrepiar, meu irmão. Cara, foi muito parecido comigo. Porque Cara. quando eu voltei pra Jesus, eu lembro de estar lá, acabou o show, mano. Eu até contei esse testemunho lá quando eu tava pregando lá. Deus falou pra mim exatamente assim, ó. Essa é a última chance que eu tô te dando. Ou você volta ou você fica nisso. Literalmente, mano. Foi aqui dentro do meu ouvido, mano, a voz. Não é... Eu falo para as pessoas, cara, é como se estivesse dentro da minha orelha, mano, falando. Você não nasceu pra isso. Mano, eu sei que eu entrei num desespero, que eu tava em São Paulo nessa época, eu tava em São Paulo. Eu falei, rapaziada, eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. E chorando, quero ir embora, quero ir embora, quero ir pra casa, quero ir pra casa, quero ir pra casa, quero ir pra casa, quero voltar pra casa. O moleque tá maluco, Daniel, a gente vai abrir o show dos caras e fazer isso e aquilo. Eu falei, não, cara, eu quero ir embora, não quero ficar aqui não. E aí, voltei pro Rio de Janeiro, cara, porque Deus, meu irmão, acho que Deus pra algumas pessoas, ele dá alguns ultimatos mesmo, porque, cara, tem gente que vai viver coisas tão poderosas, tão grandes, que ele precisa dar um ultimato. Foi igual ele fez com o Paulo, né, mano? Ah, tu quer me perseguir? Então toma, então. Vou te pegar no meio do caminho. Pegou, meu irmão, e já era. Cara, e eu tenho uma frase que eu sempre falo aqui, que Deus, ele ama os improváveis, mano. É isso, mano. Deus, ele ama os improváveis. E assim, foi o que eu te falei, eu tinha uma característica de visão das pessoas antes, que era exatamente essa, de um moleque rebelde, de que tinha um pai hiper mega usado por Deus, que tinha uma mãe maravilhosa e que, tipo assim, eu poderia ser muito mais do que o rebelde que eu era, entende? E Deus, ele fez tudo ao contrário da minha vida. Tudo aquilo que eu pedi, ele espelhou e fez ao contrário. Porque, assim, de fato, eu passei por situações onde Deus, ele me livrou de laço de morte, você tá entendendo? Muita coisa perigosa mesmo. Mas, assim, eu nunca deixei de sentir que ele tava ali. Mas que quase tivesse chego no fim, ele tava comigo. Então, assim, cara, eu sou um improvável. Porque hoje, as mesmas pessoas que falavam A, B, C, D... O sabe é isso, sabe aquilo, sabe não presta, não anda com ele. Era nesse nível do Não anda com ele, não. não anda com ele, era nesse nível aí, do não anda com ele. E assim, eu vejo, cara, que ele faz... Tipo, da pessoa falar assim, toda, né? da pessoa, tipo assim, mano, tá vendo aquele miserável? Eu coloquei meu brilho nele. Uau. E eu coloquei a minha graça sobre ele. Não porque ele mereceu, não, mano. Não foi porque ele merece. Ah, porque ele não. Porque ele, de fato, ele não merece. Tanta besteira que fez, tanta coisa que... Ele não merece isso. Mas eu fiz porque eu amei. Independente dos erros, independente do que ele fez, independente disso, independente daquilo. Então, cara,
é o que eu falo. E eu falei isso numa ministração na sexta-feira, quando eu fui na Vivar. Independente dos teus erros, agora eu tô falando contigo. Independente dos teus erros, dos teus pecados, entenda uma coisa. Peça perdão a Deus. Se arrependa de todo o teu coração. Seja sincero com Cristo. Não cometa o mesmo erro novamente. Não cometa o mesmo pecado. Mas não se lembre de ficar se martirizando por coisas que você fez no passado. A todo momento, quem tenta lembrar do teu passado é Satanás. Isso aí. Deus, Ele quer o teu presente e escrever um futuro lindo para tua vida. E é isso que eu trago para mim, entende? Eu vejo que, tipo assim, eu não me martirizo por coisas, por situações. Foi o que eu falei, essa situação que aconteceu com esse líder espiritual, não é algo para mim hoje. Eu volto a repetir, eu falei porque foi um processo, né, até a minha volta para Jesus. Mas não é algo, mano, eu não ligo mesmo. Depois disso a gente já conversou, a gente já se resolveu, tipo assim, tudo certo, enfim. Então foi isso, cara. A minha caminhada, esse personagem, foi por muito sofrimento, muito joelho no chão, muita oração. Não só minha, mas dos meus pais principalmente, irmão. Você tá entendendo? Às vezes escutar minha mãe chorando e falar, filho, eu não te criei pra isso. Entende? E eu acho que um pouco de tudo assim foi entrando no meu coração. Eu falei, cara, eu tinha uma vida tão linda assim com Jesus. A gente tava falando, fui batizado no Espírito Santo com 13 anos de idade, mano. E assim, eu queria viver aquele fogo, aquele poder de novo de Deus sobre a minha vida e tudo mais. E quando você tá no fundo do poço, cara, você bota a tua cabeça no travesseiro assim, tu imagina, tu olha pra cima, tu só vê o teto, mas tu fecha teu olho, irmão. Tu imagina toda a tua vida, como poderia ter sido se eu não fizesse. Ah, se eu não fizesse isso. Ah, se eu não fizesse... Eu penso muito nisso também. Tu tá entendendo? E, irmão, assim, eu falo... A minha igreja hoje é uma bênção na minha vida. Eu tenho certeza, se não fosse primeiramente Deus que habita ali dentro, mas que se não fosse a minha igreja, eu não ia viver a metade das coisas que eu vivo. Com certeza. Porque a preparação ministerial, a preparação mesmo de ser homem, de ser um exemplo de honestidade, de não tentar passar a perna nas pessoas, de não tentar tirar vantagem sobre uma pessoa de determinado modo. Tudo isso eu aprendi com meu pai, que sempre foi um cara completamente íntegro, e ele é o líder espiritual da minha igreja. Então, todos os fundamentos, tudo aquilo que envolve ser servo, servir, mano, meu pai é um pastor, meu pai tem, porque tu não sabe, meu pai tem 67 anos. Caramba. Meu pai é aposentado. Ele parece novaço, Não, mano. escuta, meu pai é aposentado, funcionário federal aposentado, ele não recebe da igreja, muito pelo contrário, ele abençoa a igreja. Meu pai nunca precisou de... Meu pai sempre foi pastor que não recebeu salário, meu pai nunca precisou dessas questões, muito pelo contrário, tudo que ele faz é pra obra de fato, mano. Ele tá ali pra servir. Ele tá somente para servir. Meu pai, cara, com 67 anos, na fundação da nossa igreja, ele tava entrando sempre. É o que eu tô falando, mano. Não tinha necessidade, não precisava, não tinha necessidade. Pedir pra outra pessoa fazer. Não tinha necessidade financeira, tipo assim, não tinha uma, entre aspas, tá? Entre aspas, uma dor de cabeça para querer ser pastor presidente de uma igreja. Por causa disso, por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo. Mano, não, necessidade, não tinha. Mas foi algo que Deus colocou no coração dele desde sempre. E assim, mano, com 60 e poucos anos, cara, entrando em buraco de 1 metro pra poder cavar sapata. Tá entendendo? É nesse nível a parada. Como é que eu não enxergo, como é que eu não olho pra um homem desse? Tem como, pô. E fala assim, irmão, você é minha referência. Você tá entendendo? Eu não preciso ver vídeo de pregador X e Y e Z. Ah, tu falou uma parada agora que irmão, queima muito no coração. Eu tenho dentro do meu ambiente, isso aí, dentro da minha igreja local, uma referência. E eu falo pra ele, irmão, não é porque é meu pai. Os membros lá da igreja vão assistir isso aqui, eles conhecem meu pai. Irmão, eu não tenho um A pra falar dele. Um A. Imagino, mano. Não é porque é meu pai não, irmão. De verdade, mano. De verdade, não é porque é meu pai. Mas eu não tenho um A pra falar. E assim... talvez se eu tivesse um outro pastor, eu não teria a visão que eu tenho hoje sobre o que é amar vidas,
Você tá entendendo? É o que eu sempre falo, né, cara? Eu tive até algumas questões lá na igreja relacionadas a isso. Hoje eu acho a juventude movida muito por evento. A sua liderança, ela é pautada pela quantidade de eventos que você realiza. Sim. Uma juventude, ela tá lá em cima, tá hypada, tá isso pela quantidade de eventos que você realiza. Nunca foi sobre isso. Nunca foi. Sabe por quê? Porque a gente acaba construindo uma juventude, a gente acaba construindo pessoas que são apaixonadas pelo emocionalismo e pelo entretenimento. Sim. Sabe o que prende jovem na igreja? Palavra, vida com Deus. Eu falo muito isso, cara. Eu falo com o meu pastor, né, que jovem só vai pra igreja, só vai permanecer na igreja se tiver isso aqui, tempo de mesa. Isso, sentado, mano. Ouvindo, falando de Jesus. Meu irmão, é isso. Às vezes falei, cara, foi isso que me cativou com Cristo, foi isso, cara. Foi ter gente que tava ali, não, Daniel, vamos estudar a Bíblia. Pô, tá entendendo? Vamos estudar, vamos fazer isso, vamos orar, vamos fazer isso. Então, isso me cativou na igreja. Se a gente tirar o foco de Cristo para um jovem, não adianta. Ele vai pro mundo, ele vai embora. Sabe o que acontece, cara? Isso eu vou... Gente, eu não sou contra eventos. Porque lá na igreja tem conferência. Não é isso, tá? O que eu tô dizendo é você achar que... Só isso prende. É o principal. Não, mas é porque a gente tem que fazer... porque tem que não sei o quê, porque senão isso... Meu irmão, não é senão. Não é. Não é senão. Nem à toa que... Não, se tu for numa igreja batista, se tu for numa igreja presbiteriana, se tu for numa igreja... A mais tradicional possível, que às vezes não tem nem departamentos divididos, tipo, departamento de ministério infantil, homens e mulheres e ponto final, vão ter jovens ali dentro. E eles estão por causa de quê ali? Você vê, olha, tem igreja presbiteriana aí, cara, que tem mais de 100, 150 jovens na igreja. Você tá entendendo? E eles não saem de lá de jeito nenhum. Igreja metodista aí, pô. Eu fui de igreja metodista, cara. Tinha eventos de igreja metodista, meu irmão, que era pra mais de 500 jovens. É isso aí. Porque palavra. E essa é a real, meu irmão. É palavra. Cara, se o que te prende na igreja é o evangelho real, é vida com Deus de verdade. Você sabe o que acontece? Eu tava conversando com um amigo meu, e aí a gente tava falando, né? Eu nunca abro... Eu sou líder de jovem na minha igreja. E eu nunca abro, assim, gabinete que eu faço, esses acompanhamento, discipulado, eu nunca falo sobre motivos, né, sobre isso e aquilo. Só que a gente passa lá, a maioria da juventude lá na igreja são jovens casados, maneiro, de 20 e pouco já, que tem 27, 28, madura, né? 29, são pessoas mais maduras. Então, eu tava falando, né, que o que as pessoas não veem é o que a gente faz no secreto e no silêncio. Isso aí. Só quem sabe disso são os meus pais, muitas coisas até eu não falo porque às vezes o jovem quer conversar comigo e não quer falar com o pastor diretamente. Isso aí. Então tem que saber isso regrar. Tem que ter essa sabedoria. Saber a sabedoria. E tipo assim, às vezes quando a gente vai dar um aconselhamento, quando é com uma menina, eu sempre chamo a Gabriele para estar presente, porque isso é bom você ter isso aí, com certeza. Então, assim, as pessoas não sabem do que a gente faz no culto. Teve meses, eu passei meses aqui na igreja, todo final de culto, domingo, subi no gabinete do meu pai pra ter gabinete com alguém da juventude, meu. Você tá entendendo? As pessoas não sabem que eu já saí da minha casa com o Gabriele pra fazer visita na casa das pessoas. Porque tava com crise de ansiedade, porque tava com não sei o quê, com problema em casamento, com isso, com aquilo. Isso é o papel do líder. É isso aí. E a galera não quer se envolver nisso, né? Sabe por quê? Porque acha que uma liderança pautada com isso aqui, ó, a gente vai encher a igreja. E lá aqui os eventos que a gente faz de jovem, graças a Deus, assim, extraordinário, é sobrenatural. Eu quero ir, cara. Quando eu tiver o Na próxima conferência a gente vai fazer depois da IBD. Depois da IBD, ó. Depois da IBF. Vai ter IBF agora, eu acho que é junho ou julho. Junho e julho, né? Isso aí. Mais ou menos. E a gente vai fazer a conferência. A última, pô, irmão, foi top. Não, top, me fala que top. Que é tão longe. Não, gente, vocês não estão entendendo. A igreja é aqui, ó. Do lado da casa dele. É literalmente do lado dele. Enfim, irmão. E, assim, é algo que a gente faz. O que determina a maturidade do teu ministério é de fato o que você faz no secreto, mano. Não é o que você faz. Porque é top a gente encher a igreja com 200 e poucas pessoas, 7, 8, 11 pessoas voltarem, aceitarem Jesus, pô, isso é top. É muito maneiro, muito tá lá, lindo. pô, a organização da conferência, Sávio, a Aline, que era líder de mulheres, Alex, que era do diácono, Ministério Infantil, não sei o que, tá lá a assinatura, pô, isso é, caraca, maneiro. Isso não quer dizer nada, irmão. Isso não quer dizer nada.
O que a gente faz, de fato, é cuidar de alma e de vida, mano. É isso que valida o teu ministério. Não é a quantidade de saída que a gente vai fazer em igreja X, não é a quantidade de vezes que a gente vai pregar em tal lugar, não é a quantidade de pessoas que a gente vai movimentar para dentro da igreja que vai validar o nosso ministério. É cuidar de quem tá ali. É isso aí. Cuidar dos doentes, cuidar de quem precisa. Você tá entendendo? E eu passei por um processo dentro da minha cabeça, até eu virar essa chave de falar assim, mano, não, mas não é dessa forma. Não é dessa forma, mano. Você tá entendendo? Porque o que adianta, ô Daniel, eu organizar, fazer isso e aquilo, e ter luz piscando, que lá na igreja tem. Na igreja também tem, cara. Tu vai ver lá. Não, eu tô falando de luz piscando não como se fosse algo ruim, não, mas eu tô dizendo, tipo, ter luz piscando, ter isso, ter aquilo acontecendo, piriri, parará, e aí tá ali, pessoas lutadas para Jesus, não sei o que ali, naquela base, naquela pressão que tava acontecendo naquele momento, aí no outro dia você liga, tá, pode deixar que eu vou. O pessoal que liga depois, pessoal que eu vou. Aí tu tá ali acompanhando 1, 2, 3 semanas a pessoa, você não quer saber de nada. A gente acaba entretendo a galera com muita coisa. Não, vamos fazer isso, vamos fazer. Aí vai todo mundo. Isso aí. Aí lota. Aí quando tu chama pra palavra, porque você não tá dando o alimento que precisa ser dado. Mano. A galera não vem. O culto ali naquele momento, o que tá acontecendo, é só um melzinho na boca pra você experimentar o restante. Porque o que mais importa é o que tá dentro do ambiente ali eclesiástico, você tá entendendo? Cara, eu falo de experiência própria. Eu sou líder executivo na minha igreja, né? Então eu sou responsável por todos os processos que existem na minha igreja, todos os processos eu escrevo, monto manuais, monto tudo na minha igreja, todos os processos da igreja. E a minha igreja, quando eu cheguei lá na minha igreja, era de um formato, hoje em dia ela mudou muito, a gente mudou muita coisa, a gente implementou voluntariado, a gente implementou muita coisa, a gente organizou célula, organizou muita coisa. Estamos implementando mais coisas ali pra igreja, pra poder melhorar, né? Amém. A forma de servir as pessoas de tal forma. Mas no off, vamos colocar assim, no off que ninguém vê, pô, cara, eu já servi muita gente na minha igreja que tem gente que nem sabe. De mandar dinheiro e falar assim, não, cara, eu quero você na igreja. O que você precisa pra vir na igreja? Aí eu vou te mandar teu Pix pra você vir. Irmão, de jovens que saíram da igreja, sabe, no carnaval, na época do carnaval, eu ligar e falar assim, cara, o que você tá fazendo aí, cara? Não, Daniel, eu falei, cara, o que você tá fazendo aí? Eu não sou líder de jovens, cara, mas eu sou servo de Deus, eu tenho que cuidar das pessoas, cara. Eu sou um líder na minha igreja, eu preciso cuidar de pessoas. Então, assim, desde a pessoa mais velha, a mais nova, às vezes, e isso Deus me curou muito. Porque eu era da galera, tipo assim, eu sempre vim de um ambiente mais jovem, isso e aquilo, então... eu falo muito isso. Pra eu me comunicar com o Sávio, é tranquilão, pô. A gente vai se comunicar aqui, irmão. Você tem que deixar de ficar conversando aqui. A gente vai conversar até amanhã. Meu irmão, até amanhã. Não vai cansar. Agora, uma pessoa mais velha, com uma outra mentalidade, com uma outra história, com uma outra cultura, é muito mais difícil. É difícil. E essas pessoas que eu preciso servir também na minha igreja. Porque na minha igreja tem pessoas de 60 anos, 70 anos, 80 anos. Eu tenho que estar lá pra poder servir. E aí, tudo bem? Isso, aquilo. Teve irmã da minha igreja que eu fui carregar a bolsa de compra pra ela. Saí da minha casa, fui lá, não, vou carregar a bolsa de compra pra você. Porque é uma forma da gente servir a igreja, da gente estar ali sendo realmente relevante como membro, né? Como uma pessoa que faz parte do ministério. Independente de ser parte de ministério ou não, como igreja a gente precisa fazer isso. O que você falou é muito forte e muito poderoso. Porque cada vez mais, cara, eu tenho visto também que a galera quer criar evento, quer fazer muita coisa. Eu repito e falo, nós não estamos falando contra o evento, nós não estamos aqui falando contra isso. Claro, nós estamos falando que eu tenho muito a movimento igreja que eu não é sigo, isso. que eu gosto, que eu acho top. Pô, também, cara, esse movimento de rua que você falou, pra mim, meu irmão, isso é top. Eu não sei se é parecido, né, mas o Dunamis, que eles fizeram na rua, na rua não, minto, foi num campo de uma faculdade. Mano, sobrenatural, mano. A parada lá é tipo, não sei se você conhece o João Paulo, que é lá de São Paulo, lá não, desculpa, de o João Brasília. Paulo, o João, sei quem é, eu já vi uma pregação dele lá aqui Sobre as Águas, lá em Nova Iguaçu. O movimento da galera ali do RP Movement, é muito top, na Terra. Então é uma parada tipo assim, meu irmão, é pra quebrantar mesmo, tanto é que a pregação é um estilo mais pra jovem mesmo, pra poder pegar a galera que é viciado, que não vai precisar, isso é importante, que não vai precisar na igreja. A galera que não vai precisar na igreja, a não ser que você prega o evangelho pra onde, no ambiente que ele está. Então é uma parada totalmente diferente. Mas, cara, dentro da igreja, e é muito bonito que você falou de honrar o teu pai, nesse quesito, e eu honro muito o pastor dessa forma, eu honro muito a vida do meu pastor também, porque ele me ensinou muito, sabe, sobre essa questão de honrar detalhes da igreja, honrar coisas pequenas dentro da igreja. Cara, o ventilador tá limpo, glória a Deus. Cara, o ar-condicionado tá funcionando, a bateria a gente conseguiu comprar alguma coisa, celebrar pequenas conquistas da igreja. Então hoje, meu pastor fala assim, Daniel, eu consegui comprar isso. Meu irmão, a gente fica felizão, ligando pro outro. Pô, meu cara, pai, meu pastor, vambora, vamos pra cima. Então assim, quando a galera começar a viver isso, cara,
Quando a galera começa a viver como igreja, né? O pouco que a gente tem, assim, foi conquistado com muito esforço, né? Lá na igreja. Eu vi as fotos, a igreja tá linda, gente. Tá linda. Cara, eu nunca entrei lá, mano, mas pelas fotos que eu vejo, eu fico, cara, que igreja linda, não é porque cara. é minha igreja não, pessoal. Eu tô puxando sardinha lá. Mas tá lindo, cara, tá lindo. Não, assim... Eu vou deixar na descrição em algum lugar aqui o Instagram da igreja também, pro pessoal ir lá e seguir lá também. Assim como o teu também, vou deixar também. Sim. Irmão, assim, é algo que foi o que você falou. O pouco das coisas. Que, cara... Precisa celebrar, cara. Irmão, você não tá entendendo. Tu sabe onde é aqui o Camelinho? Em frente ao churrasquinho do Jorge? Sei. Tem um salão em cima. Tem um salãozinho em cima ali. A gente alugava aquilo ali toda quinta e domingo. A gente alugava o dia. O dia. Meu Deus do céu. Tem, eu acho que 3 anos isso, cara. Esse tempo aqui tem isso, tem 3 anos isso aqui, esse tempo. Evolui muito rápido aqui, cara. Irmão, a gente tinha... É porque o pessoal não viu que, gente, a placa daqui é muito linda, você não tem noção. Tem um leãozão ali, meu irmão, brabo demais, meu irmão. Mano, pega a visão. A gente saiu dali, o Ministério de Louvor era um carrão velho. Hoje tem uma galera top ali, mano. Calma, e o violão. Eu amo o baixista de lá, não sei o nome dele. Eu então, amo aquele baixista. É porque tem 3 lá. Tem um lá, meu irmão, que ele manda mais frases que eu fico desesperado. Deve ser o Ribai. Esse daí é porque ele já é antigo. O Ribai é sinistro. Cara, toca muito, meu irmão. Eu fico com a minha esposa. Não, mas os 3 são bons. Olha essas frases, amor. Os 3 são bons. Ele bota o baixo no talo. Isso aí, meu filho. Toca mesmo, meu filho. Vai. E aí, irmão, assim, a gente saiu de lá, cara. Isso tem 3 anos. Que a gente saiu desse salão que era... A igreja aqui tem quantos anos? A igreja de vocês? No total? No total, se eu não me engano, vai fazer 5, cara, ou 4. No total. Foi um ano que a gente passou ali. Se eu não me engano, muito nova. Posso estar errado. Ou é 4 ou é 5. A gente vai fazer agora aniversário na semana que vem. Te convido pra ir lá. Vamos lá. E a gente tava falando sobre essa questão de determinadas igrejas e tudo mais, né? E assim, cara, Deus ele não habita em cor de parede. Deus ele não tá habitando porque uma igreja é dessa forma, a igreja é de outra, disso e daquilo. O que importa de fato é se tá sendo numa igreja, está sendo pregado o evangelho real. Eu já tive muitos problemas por causa dessa questão que eu até falei sobre em relação à tatuagem, que a gente já tocar nesse assunto, por causa da minha tatuagem, mano. Você tá entendendo? E assim, eu já cheguei a tipo, meio que conversar com uma... Eu fui chamado para ministrar numa igreja específica. E aí, nessa igreja, depois da administração e tudo mais, fui lá para a sala de recepção com os pastores, com o pessoal da banda que tava lá e tudo mais. E aí, o pastor me questionou: pô, mas essa tatuagem aí, isso não é de Deus não. E aí, né, mano, eu escuto isso desde quando o mundo é mundo, da minha vida quando eu voltei para Jesus, eu tenho muitos argumentos para questionar. Mas isso também nem entra em pauta. Deixa eu falar aqui pra vocês, só uma coisa, é o que eu falo pro pessoal na live. Deixa eu falar uma parada pra vocês. Não é sobre ser pecado ou não ser pecado ter tatuagem, tá? Minhas tatuagens, ainda mais esse braço aqui e meu peito, que são as coisas que eu mais queria arrancar. Eu fiz quando eu não estava na presença de Deus. Mas sem o debate de ser pecado ou não ser pecado. Se a sua igreja acha que não é certo que você faça, não faça. Sei. Que tô a favor da mesma teoria. Independente de ser pecado ou não, e se você pergunta ainda e você já fala, você está praticando o pecado da desobediência. Sei. Você tá entendendo? Então, melhor, não faça tatuagem. Agora, se é pecado ou não, deixa sair para outros assuntos. Mas a gente estava falando sobre questão de igreja. E é isso, cara. Eu acho que hoje a manifestação do Senhor é assim, é algo que, cara, pulsa dentro de mim. Eu não consigo, o Daniel, tipo, subir, um exemplo, vou subir numa igreja, não consigo deixar, vou fazer de qualquer jeito, não. Eu me preparo, tipo assim, eu paro de responder o telefone. É nesse pique, mano. Tem que ser assim. Os amigos meus estavam falando, pô, foi a Nazareno que a gente foi agora. Eu tava falando, pô, tu nem respondeu a mensagem mandando o endereço da igreja, pai e tudo mais. Eu falei, mano, 1 hora antes, esquece, a minha cabeça não tá em celular, não tá em telefone. A pergunta é a Gabriela, minha noiva. Cara, é assim, eu me desligo completamente, mano. Toda vez que eu subo, eu falo, Senhor, fala somente o que o Senhor quiser falar através de mim. E se o Senhor nesse momento não quiser que eu fale nada, que eu não falo nada, que eu só cante e não
e não ministre nada, e não fale nada. Então, tipo assim, é algo que eu tava até falando com os meninos. O Gabriel falou comigo assim, pô, é o menor que toca guitarra comigo. Caraca, cara, mas a gente não conseguiu passar, a gente não conseguiu ensaiar e tudo mais. Eu falei assim, mano, a gente já tem meio que o set list das canções preparadas, eu dou o tom pra eles e eles acompanham, né? E mais ou menos. O Azaf, que é meu primo, ele toca teclado. Ele então sabe pra onde eu vou, pra onde que eu volto, já toca comigo desde sempre. Você nem fala nada, só... Não, ele só vai. E aí eu falei com eles, eu falo assim, cara, às vezes, óbvio, né? Não vamos confundir o que eu vou falar agora aqui com falta de capricho. Com certeza. Nada disso, o que eu tô falando é que a gente já está acostumado a fazer algo onde a gente repetiu diversas vezes, repetimos uma situação e quando não tem outra a gente tem outro set, quando não tem outro set list a gente tem outro set list. Só que às vezes a gente quer tanto ser robô dentro de uma forma, tipo a gente, vamos passar 4 músicas, vamos cantar 4 músicas, início, meio e fim cada uma, vamos emendar na próxima, início, meio e fim. E aí acabou, agradeço pela oportunidade, toma aqui. Só que é muito mais do que isso, mano. Quando você fala assim, ó, Espírito Santo, que não seja eu, mas que seja o Senhor em mim, faça da maneira que o Senhor quiser. A gente tira todo o eu, todos os nossos porquês, todos o porque eu sei, porque eu fiz, porque eu isso, porque eu aquilo, e fala assim, Senhor, entra. É o Senhor aqui. É o Senhor que canta, eu só sou ferramenta. Sim. O poder é teu, a glória é sua. Você tá entendendo? Só me usa como ferramenta. E essa é uma das minhas orações. Eu oro a Deus todos os dias. Eu oro exatamente assim. Eu falo, Senhor, que eu nunca seja uma ferramenta inutilizável nas tuas mãos. Que eu seja uma ferramenta útil todos os dias, em qualquer lugar que eu tiver. Porque nunca... Mano, quando a gente se perde achando que é sobre a gente... Não, tá acontecendo porque é eu que tô indo. Eu sou bom, tá acontecendo porque eu que... tá acontecendo porque... Não é isso, mano. Não é isso. A gente tem que ter humildade de chegar e falar, cara, se não fosse o poder de Deus através da nossa vida, nada disso ia acontecer, mano. É verdade. Porque tem tanto cantor bom, tem tanta muita gente, mano. Top, que isso, que aquilo, mas a vida por dentro tá... Foi o que eu falei. É algo que é só a capa, é só as folhas e o fruto tá podre dentro. Tem uma voz perfeita, tem uma voz linda, tem uma voz que impacta. Só que aí, pum, tá cantando, todo mundo tirou o telefone, o cara acabou de cantar, guardou o telefone do bolso, valeu, acabou. Porque não tem manifestação do poder de Deus, mano. Não tem manifestação da glória do Senhor. Eu sempre falo com... Cara, eu escutei isso da mãe do Gabriel. Tia Rose, o nome dela. Cara, olha, eu nem ia falar sobre isso porque eu não lembrava, eu lembrei disso agora falando dessa questão contigo. Eu fui pro encontro dessa igreja que eu era, nesses momentos que eu tava meio que saindo da igreja, mas ia de vez em quando com meus pais. E aí esse bispo, e foi assim, por mais que eu tivesse essas questões todas com ele, tudo mais, de tudo que aconteceu, ele foi um cara que me ensinou muito. Sou grato a muita coisa do que ele me ensinou. A verdade é essa. Muito grato. Ele me viu lá, eu lembro que eu tava com um livro, e tipo assim, enquanto acontecendo, eu assim, mano. Enquanto acontecendo, as pessoas, e eu assim lá atrás, porque eu não tava querendo estar ali, fui porque meu pai e minha mãe falaram pra eu ir. E eu olhando o livro, eu olhando assim, olhando o livro, eu falo assim, mano, pô, isso aqui não é meu lugar, isso aqui não tá, babá. Eu não sei nem se ele lembra disso. Tinha uma música na época que era Deixa Queimar, tinha acabado de lançar, pra tu ver se tem. Tem muito tempo. Irmão, era Deixa Queimar. Tinha acabado de lançar. Não, mito. O Vilas Boas nem tinha lançado essa música ainda, mas saiu meio que tipo um vídeo, um exemplo, eu vou lançar uma canção, mas eu vou ministrar antes de lançar a canção oficial. Foi nesse tempo. E aí, pá, beleza. E aí eu sabia cantar essa canção. Sempre gostei de Vilas Boas, mano. Mesmo sempre gostei. Eu posso nem falar que gosto. Mano, você é eliscado. Posso nem falar. E aí, irmão, ele chegou pra mim e falou assim, pô, tu sabe cantar essa música, né? Eu falei, sei. Eu falei assim, aí ele falou pra mim, canta aí. Eu falei assim, pô, não vou cantar não. Ele, não, pô, vai cantar assim, canta assim. Mano, peguei o microfone e cantei no encontro. Irmão, aquilo ali eu acho que foi, eu tomei umas 3 sequências de soco na cara do Espírito Santo ali.
Quando eu abri o olho assim, mano, a igreja, né? A igreja, porque a igreja tava ali. Tava reunida a igreja. Irmão, e aí eu saí, desci do altar, tia Rose chegou pra mim e falou assim, e é algo que eu guardo no meu coração com muito carinho, mano. Porque eu tenho certeza que aquilo ali não foi palavra dela. Aquilo ali foi Deus falando assim pra mim. Independente de onde você for, onde você chegar, eu quero que você saiba que é você, que não é você, mas que sou eu. Ela literalmente pegou pegou qualquer resquício de ego alto meu e fez isso aqui, ó. Pau. Ela falou assim pra mim, você não tem a melhor voz do mundo. Tem muita... Mano, ela falou exatamente isso. Você não tem a melhor voz do mundo. Tem muitas pessoas que cantam infinitamente mais que você. Mas a presença que você carrega é diferente. Eu guardo isso, mano, no meu coração todas as vezes que eu vou em qualquer lugar. Todas as vezes. Porque não sou eu, porque não é porque é isso, porque é aquilo, mas é porque a graça do Espírito Santo, ela desce. Você tá entendendo? Porque cantou, porque tem 1 milhão de vezes. Gente, ontem na minha igreja teve a cantata de Páscoa. Você tem que ver as meninas cantando ali, mano. É assim, é algo sobrenatural. Eu, Senhor, me dá um pouquinho dessa voz. Senhor, olha. Eu com a minha esposa, minha esposa canta pra caramba. Mano, eu falei assim, cara, olha o time dessas garotas, Senhor, pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Mas ele já me respondeu, eu falei, filho, a porção que eu te dei é essa daqui. Se sustenta com ela. Deus derramou só um pinguinho pra mim, assim. Pra minha esposa, ele deixou já cair, filho. Você tá entendendo, irmão? Então, assim, é algo que eu vi uma vez o vídeo do Rodrigo Silva. Sabe que é o Rodrigo Silva, né? Uhum. Ele é, pô, o Rodrigo é abençoado, pena que ele é adventista. Tirando essa parte dele ser adventista, ele falou uma coisa muito sábia uma vez. Ele falou assim, eu oro até para que as palavras de elogio que eu receba não entrem no meu coração. É forte isso. Irmão, isso é a coisa mais forte que tem, mano. Você pode ser a pessoa mais humilde que for, Daniel. Mais humilde. Mas se você não vigiar, se você ficar escutando as pessoas se deixar mesmo, tu vai. Irmão. E é sem volta, tá? E é sem volta, mano. Vai embora. É sem volta, mano. O que a gente vê que aconteceu com um monte de... Graças a Deus, o cantor específico, que eu gosto bastante. Você sabe até de quem eu tô falando, né? Essa questão de soberba, de... Não sei, tava lá em cima na... tu acho que eu tô descobrindo. Tu sabe quem é. Tu sabe quem é que eu tô falando. Ele, meu irmão, esse cara passava no calçadão, em qualquer lugar, numa favela, cantava a música dele. É verdade. Era crente e descrente cantando a música dele, irmão. Macumbeiro cantando a música dele, pô. O pessoal ouvindo tudo quanto é lugar. Chegou no nível, Globo, SBT. Mano, ele parou assim, ele foi o suprassumo do que a barreira gospel pra ele fez isso aqui, ó. Não existia mais na Ele caminhava nos dois mundos, mano. Gospel secular, não tinha divisão pra ele. Você tá entendendo? E assim, ele chegou num nível onde aconteceu o que aconteceu. Sim. Graças a Deus, hoje ele se redimiu, pai e tudo mais, e tá aí, graças a Deus. Mas, irmão, tu tá entendendo o quão perigoso é essa questão? Então é algo assim que eu prezo muito. Cara, na minha cabeça é sempre ele, o Espírito Santo. Sempre ele. E eu guardo essa palavra da tia Rose no meu coração todos os dias. Eu não sou nada, eu não canto nada, minha voz não é a melhor voz do mundo. Você tá entendendo? Mas a graça, a unção de Deus é algo que, tipo assim, ele dá um pouco pra você, um pouco pra tua esposa, pra fulano, pra ciclano. E são formas de manifestações diferentes. Porque se fosse todo mundo igual, ia ser muito chato. Ia ser muito chato. A gente ia ficar igual os anjos aí. É, isso aí. Rapaziada, acho que é isso. Tem que trazer o Saulo aqui de novo. Saulo, gente. O Sávio aqui de novo. Pra gente trocar ideia depois sobre o Ministério de Jovens. Precisa separar um dia pra gente conversar. Tem muita coisa pra falar. A gente nem falou tudo que a gente queria falar, mas foi abençoador. Eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir vai ser abençoado, vai ser ministrado. Já estendo já o convite pra gente voltar outro dia pra essa brincadeira aqui. Com certeza, irmão. A gente vai continuar conversando aqui no off aqui, então vocês só pegaram até aqui só. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Sabe, Deus abençoe. Última palavra aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Foi muito gratificante. Gente, sigam. Esse moleque tem um projeto lindo.
E eu tenho certeza, cara. Agora eu não vou nem falar olhando pra lá, vou falar olhando pra você. E se dependente de câmera, eu já tava pra te falar isso. Que os sonhos do teu coração estejam sempre alinhados com os sonhos de Deus pra tua vida. Eu tenho certeza que se Ele plantou algo no teu coração, veio primeiro dos céus. E quando você faz algo sem querer nada em troca, de fato, tipo assim, igual a gente tá aqui trocando uma ideia, conversando, sem nenhuma amarra, enfim, é algo que Deus ele vê com bons olhos. Então o Senhor Jesus ele vê o teu esforço, Ele sabe dos teus sonhos, Ele sabe de tudo aquilo que você planeja, não só para você, mas da tua família também, para todas as pessoas ao teu redor. A palavra de Deus diz que o que está ligado na terra está ligado no céu. Então nunca se desalinhe daquilo que você ligou aqui e que está ligado lá. Nunca saia dessa linha reta. Nunca tente pegar um atalho, às vezes, por ser mais fácil, por você achar que de fato vai, de certa forma, vai facilitar. Nunca tente ajudar Deus a fazer nada. Faça somente a sua parte. Amém. Tá? Só isso que eu queria te falar, meu irmão. Tamo junto, tá? Que Deus te abençoe sempre. Agora a gente vai comer enquanto vocês vão ficar. Tamo junto, rapaziada. Deus abençoe. Deixa eu parar aqui.